aliadas a sabedoria e a loucura. Melhor é a boa fama do que o unguento precioso, e o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o dos insensatos na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato. Pois qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é a risada do insensato. Também isto é vaidade. Vamos orar, irmãos. Santo Deus, soberano Pai, Tua palavra foi lida, Deus, que o Senhor ilumine o Teu servo e Teu Santo Espírito abra os corações para que ouçam, Pai, a mensagem da Tua palavra. Eu oro agradecido em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, uma música de Vinícius de Moraes chamada Samba da Bênção, ela diz: melhor ser alegre que ser triste, alegria é a melhor coisa que existe, assim como a luz no coração. Em nossa teologia defeituosa, muitas vezes, a nossa teologia, não a de Deus, nós achamos que o favor de Deus por nós, ele se mostra em nós nunca ficarmos tristes, nós nunca sofrermos e nunca ficarmos doentes. Essa é uma teologia defeituosa, não é uma teologia que vem da Bíblia. Mas muitas vezes nós achamos que estamos sendo abençoados porque não ficamos tristes, doentes, e quando ficamos, nós não estamos sendo abençoados. Salomão pega o que nós acreditamos e vira de cabeça para baixo. Ele modifica os paradigmas. E foi o que Jesus fez no Sermão do Monte. Jesus, quando ele começou com as bem-aventuranças, ele falou das bênçãos dadas a pessoas inesperadas, como os pobres, os mansos, os famintos, os perseguidos, os puros de coração. Só que o Sermão do Monte não acaba nas bem-aventuranças, ele continua, e a partir dali ele continua. Ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. E aí ele prega uma série de palavras para mudar a maneira como as pessoas vivem nessa terra, como elas devem tratar uns aos outros e viver aqui. Salomão usa esse texto como uma série de provérbios para tentar mudar o nosso foco, mudar a nossa direção nos valores, os nossos valores, para fazer a gente pensar profundamente sobre a vida. E esse capítulo lembra muito o livro de Provérbios. E ele começa com duas assertivas. A primeira delas, no primeiro versículo: uma boa reputação é mais valiosa do que um bom perfume, né, ou um unguento, como está no nosso texto. E o dia em que você morre é melhor do que o dia em que você nasce. Boa reputação é melhor do que um perfume fino, um bom perfume. Talvez nós podemos destacar isso. Boa reputação, bom caráter é melhor do que uma aparência impressionante. Bom caráter é melhor do que a fama. É sobre algo superficial e sobre algo profundo que Salomão está trabalhando aqui. Em outras palavras, você pode até cheirar bem, você pode parecer fantástico e ainda ser uma pessoa podre. As pessoas gastam muito dinheiro com academias, cosméticos, programas de dieta, cirurgia, roupas caras, carros importados e assim por diante. Mas, em geral, investe o quê? Pouco, na busca de um caráter piedoso. Antigamente, as pessoas tinham crédito só com o nome. Você, com a sua palavra, você fala, não, você pode comprar hoje, quando você puder, você me paga, no mês que vem você me paga, e não tem problema. Nós tínhamos crédito só com o nome. Você abria uma caderneta numa mercearia,
só com a sua boa reputação, a sua boa fama, né? E hoje até as igrejas querem se tornar atraentes, criando-se coisas, trazendo-se novidades para atrair pessoas, né? E gastam-se muito pouco tempo com oração, com introspecção, com arrependimento. Isso funciona também no estabelecimento comercial. Somos atraídos inicialmente porque algo é novo, um restaurante, uma loja, e eventualmente o que se resume ao quê? A reputação e qualidade do lugar. Eu fui, mas não gostei da comida, ou gostei muito da comida e por isso vou voltar. Ou uma loja que vende produtos bons, mas tem um atendimento péssimo. Isso vai fazer toda a diferença para que as pessoas voltem nesse local. Um péssimo atendimento terá dificuldades de negócios. Uma das coisas que as pessoas mais admiravam em Steve Jobs é que Steve Jobs é um dos fundadores da Apple, né? Ele já faleceu e uma das coisas que ele mais prezava era por excelência, a busca por excelência. Então a ideia dele era criar aparelhos bonitos e também bons e duráveis. E, no entanto, as crianças hoje elas já crescem falando: eu quero o celular da maçã, né? Eu quero aquele lá, eu quero esse. Os adolescentes: eu quero o iPhone 15 Pro Max. Eu não sei se está nesse número, se já passou também, né? Por mais que eles sejam caros. E Salomão está trabalhando justamente isso. O que é melhor? É melhor o iPhone ou o Xiaomi? O que é melhor? A Coca-Cola ou a Pepsi? O que é melhor? Café ou água? É disso que Salomão está tratando. Assim, o que é melhor? O que é melhor? Não significa que o outro seja ruim, mas ele está trabalhando o que é melhor. Há um segundo provérbio nesse primeiro versículo: o dia da morte é melhor que o dia do nascimento. Como cristão nós entendemos isso, né? Em Filipenses 1:21, o apóstolo Paulo diz: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele tinha certeza, ele viveu toda a sua vida após a conversão para a glória de Cristo. Ele viveu trabalhando, ele ansiava pelo dia do encontro com Cristo. E nós, como cristãos, parece que a gente não quer esse encontro, a gente quer postergar. Eu entendo por quê? Porque nós temos medo da morte, nós temos medo do que algo nunca aconteceu conosco. Mas nós devemos ansiar o dia que nós encontraremos com Cristo. E Paulo diz isso: para mim, o viver é Cristo, o morrer é lucro. Em outras palavras, a morte significa o quê? Estar onde deveríamos estar a vida toda. É como dizer, o dia da formatura é melhor do que o dia que nós entramos na faculdade ou na escola. No entanto, Salomão está escrevendo bem antes de Jesus Cristo. E eu creio que o Espírito Santo estava utilizando Salomão, apontando para o nosso Senhor e Salvador Jesus. Mas o que Salomão quis dizer na sua época? Talvez ele quis dizer que o dia do nascimento é o primeiro passo para quê? Quando a criança nasce, ela começa o quê? A dor e o sofrimento. O dia da morte é o primeiro passo para a cura, para a paz daqueles que foram perdoados por Cristo Jesus. O dia do nascimento é o dia que você passa a ser impactado pelos efeitos do pecado nesse mundo. E o dia da nossa morte somos o quê? Finalmente salvos dos efeitos do pecado que está nesse mundo. O dia do nascimento é o dia dos grandes sonhos. Nós vamos crescendo e vamos adquirindo sonhos, querendo realizar sonhos. E o dia da nossa morte é o fim da realidade desta vida. O dia do nascimento é quando as mentiras começam a surgir. E o dia da nossa morte é o fim é quando a verdade realmente ela é revelada. Essas coisas não contradizem nada que o Novo Testamento está dizendo. Na verdade, essas coisas já estavam o quê? Antecipando as boas novas do Evangelho. Como sociedade, como eu disse, nós lutamos contra a morte até morrermos. Por quê? Porque mesmo quando as pessoas morrem,
nós a vestimos, né, vestimos o corpo como se ela estivesse viva. Parte disso é porque a morte para nós é uma incógnita ainda. Nós nunca morremos antes. Coisas novas tendem a ser o que? Intimidadoras. Se pensarmos logicamente, né? Eu não quero morrer mesmo. É essa a lógica da nossa vida. A morte nos livra da doença, da dor, da humilhação que muitas vezes acompanha a vida de muitos. Por isso que não é difícil, e ontem conversando com um irmão da igreja, ele citou, né, da sua avó que estava sofrendo de enfermidades, e ele falou assim, eu queria que chegasse logo o dia da minha morte. Então não é difícil você ouvir um idoso, uma pessoa que está sofrendo, ansiar pela morte, porque ele talvez não aguenta mais tanto sofrimento. Porque eu não posso simplesmente morrer, ela diz. O prazer se vai, muitas vezes tomado pela dor e pelo desconforto. Salomão continua falando sobre a morte e sobre o morrer e mudando paradigmas para nós. Versículo 2 ele diz: melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há um banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens. E os vivos que o tomem em consideração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas dos insensatos na casa da alegria. Versículos 2 a 4. É melhor ir a um funeral do que a uma festa, ele está dizendo aqui. E eu passei a gostar desse trecho, dessa passagem, irmãos. Eu acredito que eu entendi o que Salomão quis dizer aqui, tá? A gente vai muitas vezes para festa, ou em festas, para fugir de uma realidade das nossas vidas. Nós queremos fugir da pressão, fugir de dramas, fugir das lutas, das dificuldades, e talvez aquela festa lá vai trazer um alívio, uma aparente sensação de alegria, que vai durar enquanto a festa durar, né? E as pessoas bebem, as pessoas, dependendo do tipo de festa, as pessoas usam tóxicos, entorpecentes, para fugir da realidade. Eu encontrei alguns colegas de infância, de adolescência, e que estão vivendo uma vida de dependência química. Eu parei, lanchei com eles lá, comprei um lanche, conversei e fui tentar entender um pouco a mente deles, tentar entender por que eles não estão lutando para sair daquele vício, daquela dependência química. E um deles respondeu assim para mim: eu consegui ficar 2 anos limpo, sem usar nada, mas eu não consigo viver com a pressão da vida, do dia a dia. E quando eu uso isso daqui, eu fujo da realidade dessa vida. Então, muitas vezes, as pessoas vão para festas, vão para lugares onde ele não precisa aprofundar, ele não precisa pensar nas contas, ele não precisa pensar nos problemas, a vida parece um pouco mais administrável. Até a manhã seguinte, né? Porque você ri, você brinca, você se diverte com os amigos, é um bom momento. Salomão não diz que as festas são ruins, meus irmãos, isso que nós temos que entender. Mas é melhor ir a um velório do que uma festa, ele diz. Por quê? Porque um é superficial e o outro é profundo. No outro nós vamos analisar, fazer um introspecto da nossa vida. Você não se preocupa com discussões profundas, como eu disse na festa. Ninguém vai ponderar sobre questões da vida, ninguém vai perguntar se você está investindo o seu tempo em sabedoria ou quais são as suas prioridades. As festas muitas vezes são projetadas justamente para você relaxar, para você não pensar em algo profundo, esquecer dos problemas, em outras palavras. As pessoas nas festas muitas vezes zombam de Deus, contam piadas,
sobre crentes ou ser crentes. No entanto, ninguém zomba de Deus, sabe quando? Quando chega uma notícia que um membro da sua família está com câncer. Ninguém zomba de Deus quando acontece uma tragédia. Ninguém zomba de Deus quando você está sentado visitando um ente querido seu na UTI. Por quê? Porque alguém que você ama está oscilando entre a vida e a morte. Você não zomba de Deus quando tem que assinar uma certidão de óbito ou enterrar alguém da sua família. Quando você vai a uma funerária, você é forçado a enfrentar a dura realidade. Qual realidade? Que a vida nessa terra ela é temporária, ela vai passar, ela vai acabar. E é difícil evitar o fato de que um dia todos nós vamos morrer, a não ser que Cristo volte antes e nós tenhamos nossos corpos transformados, né? Maranata, né? Que venha o Senhor Jesus, né? Que a gente não tenha que passar. Tais pensamentos podem nos levar a pensar nas coisas últimas, muda os nossos valores, os nossos princípios, né? Há uma história real do naufrágio do Titanic, de uma senhora que já estava no bote salva-vidas, e ela pediu para o comandante do bote, eu poderia buscar alguma coisa no meu quarto, né? E o comandante falou, você tem 3 minutos, se você não retornar em 3 minutos, nós baixaremos o bote e vamos embora. E essa mulher foi, pediu permissão, voltou lá para o seu camarote lá e começou a correr. O navio já estava se inclinando e ela passou por aquele salão de jogos, as mesas todas cheias de dinheiro, tal. Chegou no camarote e ela, joias, diamantes, coisas que ela tinha, e de repente ela pega na última prateleira uma caixa com laranjas. E ela pega essa caixa de laranjas, volta e consegue voltar para o bote. Ela consegue voltar. E se fosse numa situação normal, que o navio não estivesse afundando, naufragando, talvez jamais ela ia se preocupar com aquelas laranjas. Ela ia estar se preocupando com dinheiro, se preocupando com diamantes, se preocupando com outras coisas. Mas olha só como a proximidade da morte faz com que nós reflitamos sobre o valor das coisas. O que aquelas laranjas podiam ser benéficas para ela? Ela não sabia quanto tempo ela ia ficar no bote. Aquilo lá podia dar uma sobrevida para ela, um alimento para mais uns dias. Tá? E ela conseguiu entrar no bote salva-vidas, né? E uma hora antes teria escolhido outras coisas. E talvez nós estejamos vivendo buscando coisas superficiais, coisas que não nos levam a uma reflexão mais profunda sobre a vida, sobre qual o nosso propósito aqui na Terra. Uma pergunta que leva a gente a uma reflexão: se você pudesse ou soubesse que você iria morrer em 30 dias, como você viveria diferente? Eu acredito que a maioria das pessoas ia tentar passar o máximo tempo possível com as pessoas que amam, ia tentar se encontrar com elas, ia colocar a sua casa em ordem, e com sorte, né, teriam que se acertar com Deus, procurar se acertar com Deus. E eu pergunto para você, você está certo já com Deus? Como que está a sua vida com Deus? Como que está o seu dia a dia com Deus? Sua vida já está certa com Deus? Você tem certeza que você vai viver mais do que 30 dias? Como você sabe que você tem mais tempo do que isso? E se a vida acabasse de repente? Por que você não faz as mudanças agora, enquanto você tem a oportunidade de fazê-la? Você vai esperar até quando? A resposta à pergunta é clara, né? Como você sabe, né? E faça agora, enquanto você tem a oportunidade de fazer. Ir a um funeral leva-o a pensar na eternidade. Sem nada mais poderia forçá-lo a perguntar: quem viria ao meu funeral? O que as pessoas diriam sobre mim?
Eu espero que você se examine seriamente sobre as alegações de Cristo. Ele realmente ressuscitou dos mortos? Eu acredito nisso. Podemos confiar nele? Quando ele diz que aqueles que creem nele viverão ainda que morram. Você crê nisso? Uma coisa é certa, quando você está ao lado do caixão de alguém que você ama, o que está além da vida, né? Não é mais uma questão teórica, passou a ser prático. Muitos aqui já enterraram pais, mães, irmãos, todos seus entes queridos. Talvez você não enterrou ninguém ainda. Que bom. Mas um dia nós vamos passar por essa realidade. E Salomão continua, versículos 5 e 6. É melhor ouvir a repreensão do sábio que o elogio do tolo. O riso do tolo some depressa, como espinhos que estalam no fogo. Isso também não faz sentido. Isso tudo é vaidade. A crítica da pessoa certa é melhor do que o elogio de um tolo. Todos nós gostamos de ouvir elogios. Queremos saber o quê? Que fizemos um bom trabalho. Queremos nos sentir valorizados. Todos nós gostamos. No entanto, sabemos que às vezes somos elogiados por alguém o quê? Que quer algo de você. Ela te elogia porque ela quer algo em troca, tentando o quê? Te vender algo ou te pedir algo. E eles vão te elogiar. Um vendedor de carros, né, dizendo a um cliente que está interessado em um carro, ele nunca vai dizer assim: esse carro não fica bem em você. Provavelmente ele vai dizer assim: esse carro foi feito para você. As pessoas que querem o seu voto, geralmente, vão dizer que você quer ouvir. Ela não vai falar o que você não quer ouvir. Vão elogiá-la. Devemos tomar cuidado com pessoas que fazem falsos elogios. Há outros momentos em que somos elogiados por pessoas tendenciosas ou equivocados. A pessoa te incentiva para algo que você não é capaz ou não tem dom, não está habilitado, né? Eu espero que nós sejamos elogiados pelo Senhor quando chegar o nosso dia, Ele chegar para nós e falar: muito bom, servo bom e fiel, entre para o descanso eterno. A crítica, a repreensão nos fere, nos machuca. Não gostamos de pessoas que estão sempre nos criticando, é verdade. Não estamos interessados em ouvir sobre as nossas falhas, nossos defeitos. Há aquelas pessoas que sempre encontrarão algo para te criticar. Em tudo que você faz. Nós os conhecemos, nos abrigamos, sempre que vemos chegar, cortamos caminho, tendemos a nos preparar o quê? Para as observações críticas que podem vir. Por outro lado, há pessoas que são sábias e que você seria bom em ouvir as críticas que elas farão para você, ou a correção, ou o conselho que elas podem te dar. Você que pratica esportes, o treinador, você tem que ouvir o treinador. Você que é militar, você tem que ouvir o seu comandante. Um professor, você deve ouvir os seus professores. A palavra de um pai amoroso, de uma mãe amorosa, palavras de sabedoria. A repreensão bíblica vinda da palavra de Deus. As palavras de um conselheiro, de uma conselheira bíblica, para nos exortar, para nos levar à reflexão. Às vezes a pessoa fala, a gente fica magoado, fica entristecido, mas nós temos que falar: não, tem um fundo de verdade nisso que ela está falando. Peneirar e trabalhar nos nossos defeitos. Todas as dicas que podemos receber de alguém que admiramos valem muito. No seminário, o Anderson também estudou com esse professor, nós tivemos uma matéria, uma disciplina de pregação, e nós pregávamos toda semana na sala de aula e éramos criticados pelos alunos e pelo professor, e o professor não passava pano não, ele ia descendo a cajadada na gente. Na hora você não gosta, né? Você fica pensando: rapaz, preguei tão mal assim, né? E ele fala, mas ele destacava hábitos, ele destacava postura, ele destacava fala ou vocabulário que era prejudicial na sua fala.
ele destacava coisas incorretas e também valorizava as coisas boas que falávamos, né? Ele falou: você falou muita coisa boa, mas não tem a ver com o texto que você está falando. Está fora do texto. Foi doloroso, mas talvez tenha sido uma das melhores matérias que eu cursei no seminário. Ele mostrou coisas que eu precisava aprender antes de melhorar. E, no entanto, nós precisamos ouvir críticas dos sábios, em vez de nos reagir ou nos irritarmos porque fomos criticados. Nós somos muito orgulhosos e não gostamos de ser corrigidos ou receber críticas. Mas como saber se a crítica é bem intencionada ou maldosa? Uma sábia repreensão, e muitas vezes é feita em privado, é feito em tom amoroso. A pessoa não vai te ofender, te esculachar publicamente. Ela vai te chamar no privado, vai falar: olha, você devia ter feito assim, assim, assado, com amor, com uma postura correta. Ela vai te corrigir da maneira que Deus quer que façamos uns aos outros. Homens sábios querem ser corrigidos, homens tolos, entretidos. Homens sábios querem ser corrigidos, homens tolos, entretidos. Repreensões de qualquer pessoa nos ajudam a aprender e crescer se as deixarmos. Muitas vezes as palavras dolorosas que são ditas têm um núcleo de verdade, e é isso que nós temos que fazer. A gente filtra, pega aquilo que é verdade e guarda, e vamos melhorar, vamos corrigir o que temos feito de errado. Diante disso tudo que Salomão nos traz, meus irmãos, como é que fica a nossa vida, né? Como diz o pastor Anderson, como é que fica a nossa segunda-feira? Primeiro, somos lembrados de que os valores de Deus muitas vezes estão em desacordo com os valores deste mundo. Deus nos chama o quê? Para a profundidade do caráter. O mundo se contenta com o que é superficial. O que está ancorado em águas rasas não sustentará as tempestades. Precisamos estar ancorados em Cristo para suportar as tempestades. Algumas perguntas. Onde você gasta a maior parte do seu esforço? Construindo caráter ou tendendo ao que é superficial ou temporário? Você se concentra em apenas viver mais um dia ou se prepara para a eternidade? Você se preocupa mais com a aparência diante dos homens ou você se preocupa com a sua aparência diante de Deus? Segundo lugar, uma pessoa não é capaz de viver verdadeiramente até que ela esteja pronta para morrer. A Sócrates atribuiu a frase: a vida não examinada não vale a pena ser vivida. Precisamos encarar a realidade do que nossa vida ela é efêmera e ela é temporária. Qual é o propósito da nossa vida? O que acontece quando morremos? O que eu quero realizar com a minha vida? A pergunta da nossa confissão de fé. Primeira pergunta: qual o fim ou qual a finalidade principal do homem? Qual é, irmãos? Glorificar a Deus e usufruí-lo, gozá-lo para sempre. Você está apenas batendo no relógio até que a vida acabe? Você está tentando se distrair correndo com as coisas que o mundo nos coloca para fazer? Pelo tempo que você pode? Eu ouvi pessoas dizerem, já ouvi algumas, pode parecer pouco, mas esse ano estou completando 10 anos de ministério. E já ouvi algumas coisas, dentre elas eu ouvi pessoas dizendo assim: eu sei que eu preciso acertar minha vida com o Senhor, e então dizem, mas primeiro, aí coloca outras coisas que são prioridades na vida dela. Eu quero ir, provavelmente, né, eu deveria gritar: se você sabe, né, que você tem que acertar a sua vida com Deus, por que você não faz agora? Se você sabe que você tem que fazer isso, o que está te impedindo de fazer isso? Por que você não faz?
Deus não precisa de você, Deus não precisa de mim, mas por uma razão impressionante, por uma graça imensurável, Ele quer que nós façamos parte da família da fé. E uma vez que nós escolhemos nos curvar diante de Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, que nós nos arrependemos dos nossos pecados, o nosso destino ele é selado com o selo do Espírito Santo. E estamos o quê? Preparados para a morte. E somos o quê? Liberados para viver. A música do Vinícius de Moraes, que eu comecei, o samba da bênção, ela diz assim: é melhor ser alegre que ser triste. Alegria é a melhor coisa que existe. É assim como a luz no coração. Mas, para fazer um samba com beleza, é preciso um bocado de tristeza. Senão, não se faz samba, não. O dia da morte é melhor que o dia do nascimento. Foi assim para nós, meus irmãos, com a morte de Jesus Cristo. Seu nascimento foi muito bom. Mesmo ele nascendo naquele lugar humilde, dividindo o espaço com os animais, foi muito bom. Mas foi muito melhor a sua morte. Ainda que tenha sido desagradável, a morte mais cruel que existia. Mas para aqueles que estão em Cristo Jesus, nascer é bom, é claro, mas não precisamos temer a morte. Por quê? Porque Cristo venceu a morte. Ele não só morreu, Ele ressuscitou dos mortos para nos dar vida e vida em abundância. Um teólogo chamado Thomas Boston, morto já, ele disse assim, acerca do cristão: no dia de seu nascimento, ele nasceu para morrer. No dia da sua morte, ele morre para viver. No dia do seu nascimento, ele nasceu para viver. No dia da sua morte, ele morre para viver. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que nós possamos nos aprofundar mais acerca da eternidade.